É pecado ou é heresia a gente, não digo duvidar de Deus, mas se perguntar algumas coisas desse tipo? Cara, minha vida toda é um monte de perguntas. Não tem problema nenhum. Eu posso perguntar. A fé verdadeira, ela pergunta. A fé que não pergunta, ela é fanatismo. Mas a fé verdadeira pergunta. Ela pergunta: Deus, por que isso aconteceu com meu filho? Deus, por que aconteceu essa guerra aí com tanta gente morrendo? Deus, por que eu pedi ao Senhor isso aqui e não aconteceu? Deus, por que aparentemente os ímpios prosperam e aquelas pessoas que querem fazer o que é certo, elas só levam na cabeça? Por quê? Eu pergunto coisas assim a Deus. Faz parte da fé. A fé verdadeira, ela pergunta. Ela pergunta. Mas o próprio Jesus perguntou, né? Deus meu, por que me abandonastes, né? Desamparaste lá na cruz? Naquele momento ali que ele estava levando sobre si os nossos pecados, a dor era tão grande, né? Que a sua humanidade clamou por uma resposta. Você acredita que naquele momento ele pôs em dúvida a vontade de Deus, ou foi simplesmente um espasmo, uma coisa de dor e de sofrimento tão grande que... Isso. Creio que foi isso aí, misturado com o fato de que os judeus, ele era um judeu versado na escritura, né? Os judeus usavam sempre a linguagem dos salmos para expressar os seus sentimentos. Então, 150 salmos, cada salmo diferente do outro. Tem salmo de alegria, de dor, desespero, dúvida. A palavra salmo quer dizer o quê? Ela se refere a um gênero literário que se vale da poesia para narrar a grandeza de Deus ou os sentimentos do fiel. Então, é um tipo específico de gênero literário, né? Que ele é próprio da linguagem bíblica, mas não é impossível alguém fazer hoje, né? A gente poderia propriamente chamar de salmos alguma construção poética que alguém fizesse, que tem como objetivo falar da grandeza de Deus e tudo mais, né? E Jesus, nessa hora, ele usa... O Salmo 22 é um salmo que começa exatamente o rei Davi dizendo isso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que não ouves o meu lamento? Por que o Senhor está distante de mim? Então, o judeu, ele crescia usando a linguagem dos salmos para expressar os seus sentimentos. E eu creio que naquele momento de angústia, o judeu Jesus se valeu do Salmo 22 para expressar toda a dor, o que ao mesmo tempo bate com aquilo que a gente lê no restante da Bíblia, que ele foi feito pecado por nós. Ele não conhecia pecado. Ele nunca pecou, não tinha essa experiência como a gente tem do que é o pecado. E na cruz, toda a carga de pecado foi lançada sobre ele. Então, ele ali recebeu o castigo que era, para mim, quem devia estar pendurado naquela cruz era tio Nico, pendurado ali e ainda mais chicoteado muito mais, né? Era eu que era para estar pendurado ali. Mas ele foi no meu lugar. E é por isso que eu posso agora chegar para Deus e dizer: Deus, eu creio que o Senhor me perdoa, porque a minha culpa já foi paga. Porque Deus não pode perdoar de graça, Rogério. Como assim Deus perdoa de graça? Ele seria injusto. A gente fica revoltado quando um juiz inocenta né? Um bandido. A gente tem um senso de justiça. Agora imagine a Deus inocentando todos nós que somos bandidos. Deus simplesmente fecha os olhos e diz: está tudo... Mas como assim? Deus não pode fazer isso, ele é justo. Então, pecado tem que ser pago. Alguém tem que pagar o pecado. É isso que Cristo fez. Por isso que ele gritou, porque ele sentiu aquele peso do pecado sobre si naquele momento. Esse ponto é central para o cristianismo histórico e bíblico. É aquele momento em que Cristo leva sobre nós os nossos pecados. Eu diria para você que é isso que faz o cristianismo distinto de todas as demais religiões. É esse momento aí.